Graça e paz, igreja. Que nessa noite você possa se achegar diante de Deus com humildade e que você possa desfrutar da maravilhosa presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs da Igreja do Brás, aos irmãos e irmãs que participam conosco do culto deste domingo, 16 de agosto de 2020. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo 38, versículo 9. Livro de Salmos 38, versículo 9, diz assim: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Que os nossos desejos estejam diante do Senhor em todo este tempo que estamos vivendo de pandemia. Que o Senhor receba aquilo que está no nosso coração, seja a nossa ansiedade, a nossa aflição, a nossa angústia, que tudo esteja sendo colocado nos pés do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua fronte para orarmos nesse momento. Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Abençoa o nosso culto. Fala conosco durante este culto. Abençoa a vida do Caleb na entrega da palavra.
Nós te agradecemos, orando no nome santo de Jesus. Amém. 379, a voz da providência. Quando a tempestade ruge como seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faço ouvir-lhe com pavor. Mas na voz da tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos doce voz, animados e não sós, em ti sempre confiados e por ti sempre a lutar. Na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante no segredo ao perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Sobre o coro vem das ondas tua doce voz, Senhor. Eis que ouvimos doce voz, animados cantam sós, em ti sempre confiados e por ti sempre a lutar. Na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem a doce paz sentir, qual um som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e conquistado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos doce voz, animados cantam sós, em ti sempre confiados e por ti sempre a lutar. Na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. A palavra de Deus diz em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que bom Senhor nós temos. Um Senhor que nos amou até a morte de cruz, e que nos oferece vida e vida em abundância. Que em resposta a esse amor, você possa também declarar a Ele o quanto você o ama nessa noite.
é Deus e porque Ele é Senhor, que somente Ele é digno das nossas vidas, somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, só Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Tu és a fonte, Senhor, só Tu és digno. Por isso nós queremos, ó Pai, construir as nossas vidas em Ti. Que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja tudo em nós, ó Deus. Queremos confiar somente em Ti, Senhor Deus. Não importam as circunstâncias ao nosso redor, ó Pai. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa ver a Tua mão cuidando de cada coisa, Pai, de cada detalhe, Senhor Deus. Abre
abre os nossos olhos do nosso coração, para que sejamos sensíveis à Tua presença, que é sempre conosco, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que contigo, Senhor Deus, não importam as tempestades, nós não seremos abalados, Senhor. Queremos ser cheios de Ti, Senhor Deus, cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. Cresça em nós, ó Deus, cresça em nós, flua em nós, Santo Espírito de Deus. Queremos, ó Pai, construir as nossas vidas em Ti, Senhor Deus, permitir que o Senhor flua através de nós, que o Senhor brilhe através de nós, ó Pai. Que nós possamos ser cheios, ó Pai, desse amor que transforma o mundo, desse amor que quebra cadeias, Senhor Deus, desse amor que perdoa, Senhor. Que sejamos, ó Pai, realmente usados por Ti, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, ó Pai. Toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Só Tu és digno das nossas vidas e do nosso louvor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graça e paz, igreja, que alegria estar com cada um de vocês aqui nessa noite de culto. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. A partir do versículo 8, nós vamos meditar nesse texto nessa noite, pedindo já a Deus que fale conosco, fale ao nosso coração. E eu tenho certeza que Ele vai fazer, que Ele vai falar, que Ele vai nos tocar nessa noite. João 14, a partir do verso de número 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Até aqui. Amém. O texto ele nos traz uma série de reflexões. A gente poderia ir por diversos caminhos. Mas uma coisa no versículo 8 me chama a atenção. No pedido de Felipe a Jesus, quando ele diz: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Ele demonstra aqui um anseio do seu coração humano, por algo eterno, por algo divino, algo que é muito maior que ele. E como esse anseio ia ser suprido à medida que lhe fosse mostrado, Pai. Nós não somos tão diferentes de Filipe. Pedimos constantemente a Deus experiências. Senhor, se mostre a nós, revele-se a nós. A gente constantemente está demonstrando esse desejo pelo eterno. E aí Eclesiastes 3, versículo 11, lá nos lembra de que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, existe algo já dentro de nós que nos leva a descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, existe algo já dentro de nós, uma predisposição em perceber o divino, perceber o eterno, a eternidade, e nós precisamos colocar nome a isso, e o nome disso é Jesus Cristo. Só Ele trará essas respostas. E de certa forma, ainda nos dias de hoje, por mais que isso tenha acontecido com Filipe lá atrás, ainda nos dias de hoje, muitos corações permanecem inquietos e seriam confortados se Deus atendesse esse pedido que foi feito a Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. Ainda há uma incerteza dentro de muitos corações a respeito de Deus, e isso enfraquece a igreja. Isso nos deixa enfraquecidos, devagar em relação à obra de Deus nessa terra, ao reino de Deus, à exposição, à revelação desse reino. Porque as dúvidas nos levam à estagnação, nos levam a passos talvez para trás, enquanto nós deveríamos estar indo em frente, caminhando segundo aquilo que é a vontade de Deus, mas a dúvida muitas vezes nos leva a temer o próximo passo e ficar onde nós estamos, numa zona, digamos, de conforto. Isso acontece com muitas pessoas, não importa quanto tempo de cristianismo você tenha, 10, 15, 20, 30 anos, não importa se você, como um daqueles discípulos, passou 3 anos com Jesus, de forma intensa, ou uma vida. A verdade é que Jesus está nos dizendo o que ele respondeu ali para Filipe. Eu estou tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece? Permita-se receber essa pergunta também como se fosse para você. Mesmo que você seja aquela pessoa que sabe quem é Jesus e vive essa intimidade com Jesus. Permita-se todos os dias se questionar se você de fato conhece Jesus. E aí eu quero te dizer também, não se trata apenas do conhecimento intelectual, não se trata apenas de ter noção de quem Jesus é, de quem o Deus Pai é, mas sim, principalmente, de compreender o Senhor num aspecto também sentimental. Nós precisamos compreender Jesus em 2 esferas. A esfera intelectual do conhecimento, ter noção, ter ciência, mas também na esfera do sentimento, da vivência. Se conhece Jesus também pelo sentimento da paixão, pela ação, pela comunhão, pela convivência, pelo relacionamento, e tudo isso expressa e revela intimidade. E nós precisamos ir além
do dizer simplesmente que conhecemos a Deus nessa dimensão intelectual e precisamos passar a conviver. Parar de dizer apenas e passar a viver, passar a conviver. Porque quem convive adquire hábitos, quem convive adquire expressões semelhantes. Isso nos leva a um ponto-chave daquilo que o cristianismo nos demanda a ser. Quem convive é capaz de fazer coisas iguais. Olha o que o texto nos diz no verso 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus dizendo que se você convive comigo, se você adquire as minhas expressões, os meus hábitos, se você tem essa intimidade comigo, você certamente será aquele que poderá fazer coisas semelhantes às que eu fiz e talvez maiores ainda. Porque a comunhão, ela nos leva a essa autoridade, a comunhão nos leva a essa revelação de que há poder sim em Jesus e há poder naqueles que estão com Jesus, porque carregam o seu nome, carregam a sua mensagem. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, a verdade não está nele. A gente caminha para dois lados aí, daquele que conhece, convive e recebe a autoridade de Deus, mas também daquele que diz que conhece, mas não guarda, não convive e não tenta ser igual. A palavra de Deus, não sou eu que está dizendo, ela está dizendo lá em 1 João que este é mentiroso e que a verdade não está nele. Quem diz que permanece nele, deve também andar como Jesus andou. Deve fazer aquilo que ele fez, deve respirar aquilo que ele respirava, que é a presença de Deus, a presença do reino de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia e graça de Deus. O professor Carson, pastor também lá nos Estados Unidos, ele em um de seus livros nos diz assim, se aqueles que estão mais próximos dele ainda revelam uma ignorância semelhante de quem ele é, apesar de sua lealdade, eles acabam de confirmar a sua profunda cegueira espiritual. Por mais que você diga, eu conheço, eu sigo, eu sirvo, se você revela ignorância no sentido de não ser como ele, não conviver, não viver como ele, não fazer aquilo que ele fazia, ainda assim, você demonstra aqui uma profunda cegueira espiritual. E aí nós chegamos então a essa problemática do não conhecer. O desafio é conhecer. Mas a gente começa então a se questionar, será que eu não conheço? Se o desafio é conhecer, como é que eu identifico isso? E o não conhecer, ele pode ser resultante de diversos problemas. Essa problemática, ela é resultante de diversos outros probleminhas. E aí a gente pode fazer a nossa autoanálise, nos diagnosticarmos aí e observarmos se isso está acontecendo na nossa vida. Falta de fé, falta de intimidade, desobediência àquilo que é a palavra de Deus, falta de amor com o próximo, falta de amor próprio, falta de amor para com Deus, falta de amor para com a pessoa de Jesus, falta de amor para com o Espírito Santo. Esses são pequenos problemas que vão resultar nesse problema maior de não ser parecido ou não viver aquilo que é a vontade de Deus. Dizer que conhece, mas ainda assim ser chamado de mentiroso por não viver como ele. Nós queremos fugir disso. E esse problema atingiu a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Apesar de estarem com ele, apesar de caminharem com ele, Filipe ainda ousou dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Sem conhecer, sem noção nenhuma de quem era Jesus, de quem era aquele que ele seguia. E aí isso afetou todas as outras esferas da vida, como por exemplo, o cumprir do ID, a pregação do Evangelho. Quando Jesus foi embora, os discípulos ficaram desesperados, quando Jesus morreu, eles ficaram desesperados, e aí o que eu vou fazer? E agora, o que a gente vai fazer? O nosso Salvador morreu, o nosso Messias morreu, o que a gente vai fazer? Se eles tivessem ciência de quem era o Cristo que eles seguiam, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas Jesus voltou, ressuscitou, trouxe a eles vida e mostrou para eles, olha, creiam tão somente em mim e farão coisas maiores. É o que o texto está falando. Esse é o problema
de quem diz que conhece. Eu vou te dar duas situações aí para você pensar. Você já experimentou explicar alguma coisa para uma pessoa e você não tem domínio dessa coisa, você não conhece bem? É uma situação constrangedora. Ou, por exemplo, já teve a experiência de ir numa loja, pedir a recomendação de um produto, pedir a instrução de um produto, alguma coisa do tipo, e aquela pessoa que está te vendendo não sabe falar sobre o produto? É horrível. Mas nós não estamos distantes dessas situações se nós dizemos que conhecemos a Jesus, mas desrespeitamos aquilo que Ele é no nosso dia a dia com a nossa falta de prática, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de intimidade, com a nossa falta de semelhança do que Ele é. E Jesus revela aqui uma nítida preocupação com isso, com os seus seguidores e ainda mais com os seus discípulos. Porque muitos seguem, muitos dizem que conhecem, mas ser discípulo, a história é outra. Mas é uma história para um outro tempo, um outro momento também. E nesse momento crucial, de dúvida aqui de Filipe, dos outros discípulos e nossa também, que Jesus interfere e Jesus traz a noção de que existe um Espírito conselheiro e consolador sobre nós. Ao meu ver, aqui começa a igreja. Aqui a igreja começa a ser gerada por Jesus e a igreja que nasceria, enfim, do Espírito, lá no Pentecostes, como a gente viu depois. Lá no versículo 16 e 17, ele diz que ele vai pedir ao Pai que lhes dê um outro consolador, a fim de que ele esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade. A palavra lá, Paracletos, quer dizer conselheiro, consolador, aquele que reforça, aquele que dá socorro, aquele que encoraja, aquele que ajuda. Ele é Espírito da verdade. Ou seja, é o Espírito que, além de consolar e fazer tudo o que eu falei, ele é o Espírito que traz a verdade no nosso coração de que Jesus é quem Ele é e de que nós, se formos semelhantes a Ele, poderemos fazer também o que Ele fazia. Na autoridade dEle, do nome dEle. É por isso que eu falo que há de fato um empoderamento do Espírito quando nós temos ciência do que o Espírito é capaz de trazer ao nosso coração. E Ele é aquele que diz a cada um de nós, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa razão, Jesus é real. Jesus morreu, ressuscitou. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu uma comissão. É o Espírito de Deus que faz tudo isso e nos permite permanecer nessa constância de estar em sua casa, buscando sua presença e revelando isso a outros. Num dia lá como de Pentecostes, nós relembramos que desse momento que consolidou a presença do Espírito entre os homens. Ali todos que estavam presentes receberam não só poder, não só virtude, mas testificação em seus corações das verdades de Deus. Isso é o que mais importa, a certeza no nosso coração de que Ele nos salvou, Ele está conosco e Ele nos dá autoridade para alcançarmos outras pessoas. É nesse momento, nesse contexto que nasce a igreja. Nas palavras de Jesus já haviam indícios da igreja, mas ela nasce de fato com a presença do Espírito. Agostinho considerava o Espírito como a alma da igreja, e tem outras duas frases que eu quero ler para vocês. Uma de João Crisóstomo, que diz assim: se o Espírito Santo não estivesse presente, a igreja não existiria. Mas se a igreja existe, não há dúvida de que o Espírito não falta. E outra também de Irineu de Leão, que diz assim: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça e o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o único capaz de nos conduzir e nos fazer conhecer a Deus. É Ele quem resolve aquela outra problemática da falta de fé, da falta de discernimento, da falta de conhecimento, da falta de vontade e de desejo. E se nós queremos de fato conhecer a Deus, nós precisamos pedir a Deus principalmente sobre Ele derramar o Espírito dEle sobre nossas vidas. Às vezes a gente fica muito tempo gastando ali nosso tempo de oração, dizendo: Deus me dá uma experiência, Deus me dá isso, me dá aquilo, e a gente não pede pelo Espírito.
Porque quem vai nos dar a experiência, quem vai testificar alguma coisa no seu coração, não é a experiência pela experiência, mas é o Espírito de Deus agindo na sua vida. Sabe, porque a experiência, a sensação que ela traz um dia vai acabar. Um dia ela vai passar. Quando a gente compra alguma coisa nova, um celular, alguma coisa do tipo, primeiro dia, segundo dia, você está ali animado. Passa 1 ano, passa 2 anos, você já está querendo trocar. Então, experiência por experiência é vazia. Mas uma experiência que vem do Espírito, da ação do Espírito, ela garante, ela consolida no nosso coração verdades. Não há como ser igreja sem o Espírito de Deus. É Ele quem nos faz igreja, é Ele quem nos faz ser quem nós somos. Vocês entendem esse privilégio de receber o Espírito de Deus? Eu quero crer que sim. Ele habita em nós, Ele habita em nosso coração. Ele estará conosco para sempre, como diz a palavra. Não só em nós, mas agindo através de nós. A igreja é a continuidade daquilo que o Espírito fez desde o começo. A igreja hoje, ela é a continuidade de uma história. Ela é uma continuidade de uma história que começou a ser escrita lá com Jesus, antes mesmo pelos pais da fé e pelos profetas, mas com Jesus e o Espírito, uma história começou a ser escrita, uma história de uma vida nova, de uma experiência nova, e essa experiência quem traz é o Espírito. Você faz história. A história não se repete. Por mais que muitos digam que o cristianismo é a mesma história sendo narrada de diversas formas várias vezes, eu quero te dizer que nós continuamos escrevendo cartas, porque a presença do Espírito está sobre nós, e nós continuamos escrevendo aquilo que é a história e vontade de Deus para cada um de nós e para o seu povo espalhado na terra. Então, através dessa palavra, eu quero te desafiar a ter ciência, e experimentar e provar a real presença do Senhor, a realidade daquilo que Ele é, para que, assim como Ele disse lá no verso 12, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores. A igreja precisa voltar a ser isso aqui. Experimentar de obras maiores do que nós imaginamos, porque Jesus já nos garantiu autoridade para isso. Em um tempo como nós estamos vivendo, de distanciamento social, nós nunca tivemos tanto acesso à internet, e nunca tivemos tanto acesso a pessoas. E a minha pergunta é, como que você está escrevendo a sua história? Como é que você está escrevendo a história de Jesus, aquele que te salvou, aquele que te buscou, te acolheu, te abraçou? Que em nome de Jesus você seja desafiado a escrever algo novo a partir de hoje, a mudar os rumos, a mudar a percepção de Jesus na sua vida, a mudar a percepção do que o Espírito faz, daquilo que Ele nos capacita a fazer. E então viver o Evangelho correto, o Evangelho também é empoderado por Deus, pelo Espírito, para fazermos muito mais do que nós imaginamos. Saia da sua zona de conforto, se desafie, e certamente você estará cumprindo, mais do que nunca, o ID do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua semana, que você possa ser desafiado por essa palavra e possa também retomar essa palavra durante a semana, para que, mais uma vez, você escute essa mensagem, internalize essa mensagem e coloque para fora uma nova história que Deus está disposto a escrever através da sua vida. Deus abençoe. Hino 97, Vivificação. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertam.
vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, vem me inflamar. Nossas almas inflamar. Após essa palavra que nosso irmão Caleb nos trouxe, eu quero orar com você, que você leve esse desafio para a sua vida, para a sua casa, para a sua semana. E quero impetrar a bênção após a oração. Então, oremos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo cuidado para conosco. Abençoa, fortalece e sustenta-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a tua vida e a vida dos teus familiares e queridos, hoje e sempre. Amém.